Muito bem, pessoal. Nesse tópico nós falaremos sobre a extinção do regime próprio. Como é que se faz? É possível extinguir um regime próprio já existente? Como é que se extingue? Quais são as regras a serem observadas? Vem comigo, que agora você vai aprender algo que pouca gente estuda, que é a extinção de regime próprio. Se cair na prova, você acerta e o seu concorrente não. Vamos lá. Extinção de regime próprio de previdência. Muito bem. Aqui na Emenda Constitucional 103 de 2019, artigo 34, parágrafo único, nós temos que a existência de um superávit atuarial, ou seja, projeções de receitas maiores do que a projeção de despesas para o futuro, isso não impede, não constitui óbice, a extinção do regime próprio de previdência social. Ou seja, o fato dele ser superavitário não impede que ele seja extinto e, consequentemente, seja migrado para o regime geral de previdência social. Então, veja, um regime próprio pode ser extinto, ainda que com projeção atuarial superavitária. Nada impede que, se assim for determinado, ele seja extinto e migre para o regime geral. Tranquilo? Vamos falar mais sobre isso. Na hipótese de extinção do regime previdenciário, o que só pode ocorrer por lei, né? Uma lei que extinga o regime próprio, que faça a extinção do regime previdenciário, ele, e sua respectiva migração dos respectivos segurados para o regime geral de previdência social, esta extinção, né, deve ser observado, portanto, na hipótese de extinção por lei do regime previdenciário e migração dos respectivos segurados para o regime geral, deve-se observar, até que lei federal disponha sobre a matéria, dos seguintes requisitos pelo ente federativo. Até ter uma lei federal específica tratando dos requisitos, os requisitos estão abaixo e devem ser observados pelo ente federativo que esteja em processo de extinção. Primeiro, assumir integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios que tenham sido concedidos durante a vigência do regime extinto, bem como do pagamento daqueles benefícios cujos requisitos já tenham sido implementados antes da extinção. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? O ente federativo, União, Estado, DF, municípios, deve honrar o pagamento dos benefícios que já tenham sido concedidos antes da extinção, bem como aqueles benefícios que já tenham cumprido o requisito para a concessão antes da extinção. Primeira questão. Segundo, deve haver previsão de mecanismo de ressarcimento ou complementação de benefício àqueles que tenham contribuído acima do limite máximo do regime geral de previdência social. Pois é, aqueles que contribuíram acima do regime geral, tem que haver uma forma de ressarcimento deste valor a mais ou complementação do benefício, né? No caso, nós temos aqui no Executivo Federal que nós temos o benefício especial, que é o quê? É uma complementação ao benefício da Previdência Complementar e ao benefício do regime próprio de Previdência, na verdade, né? O valor do regime próprio, nós sabemos que agora é limitado ao teto do regime geral, salvo para os antigos servidores que não optaram pela migração, mas os demais é limitado ao teto, e aí terá um complemento, se for o caso do regime de previdência complementar, e uma complementação para compensar aquilo que ele havia pago no passado acima do teto. E aí chama-se benefício especial, é o valor que, por exemplo, eu vou receber regime próprio até o teto, um benefício especial para complementar e compensar o que eu já havia recolhido sobre o teto no passado, além, claro, do valor da minha previdência complementar. Serão 3 rubricas que vão compor a minha aposentadoria no futuro. Perfeito? Eu não me aposento mais com o salário integral, meu salário será teto do regime geral, porém com 2 complementos, que neste caso, né, para alguns é vantajoso, para outros não. Vamos seguir. Vinculação também de reservas existentes, ou no caso de extinção do regime previdenciário, deve-se vincular reservas existentes no momento da extinção exclusivamente. Como é que eu vinculo essas reservas? Vamos lá. A que eu vinculo essas reservas existentes
quando o regime próprio foi extinto. Tenho que vinculá-las exclusivamente, ou seja, não pode haver outra hipótese, ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder, bem como ao ressarcimento de contribuições e complementação de benefícios, como mencionado nos dois casos acima. E também a compensação financeira do regime geral de previdência social, no caso, né, de contagem recíproca de tempo de contribuição, que é quando um segurado de um regime migra para o outro, né? E aí tem que haver uma compensação financeira para compensar as contribuições que você recebeu aqui e o segurado saiu, mandou o tempo para outro lugar, existe uma compensação financeira do regime de origem para o regime de destino. Mas aí é um assunto também para uma outra aula que nós teremos detalhadamente. O que eu quero que vocês saibam é que é possível extinguir sim o regime previdenciário. Em havendo essa extinção, o ente federativo fica responsável por honrar ali os benefícios já concedidos ou cujos requisitos já tinham sido concedidos, já tinham sido alcançados à época da extinção, tá certo? E além disso, nós vimos que tem que ter uma previsão de um mecanismo de ressarcimento ou complementação do benefício, no caso dessa extinção, tem que vincular as reservas existentes apenas para pagamento de benefícios a conceder ou concedidos, ou utilizá-los em complementação ou em compensação financeira. Nada além disso. É um slide a ser estudado para que vocês saibam as regras aplicáveis e importantes em relação à extinção do regime próprio de previdência social. Próximo tópico, eu vou falar sobre o reajustamento dos benefícios. Então, nos encontramos no próximo tópico. Até já!